A água é vida, né? E saber que daqui já começa a nascer algo muito importante, né? Que é a água. Até o oceano, às vezes nem sabe que ele começa aqui, né? Eu vim para aqui para trabalhar de meieiro. Porque quando eu vim eu tinha 7 anos com meus pais. Aí eu morei de empregado do dono dessa casa, isso aqui. Trabalhador rural sem terra para trabalhar, igual passarinho sem asa para voar, sabe? A gente começou na época com 9 hectares de terra. E aí a partir disso foi em 1989. A partir dali, todo ano a gente conseguiu uma propriedade, sabe? A gente reuniu o grupo e juntava o recurso que tinha e comprava, distribuía. Aqui era mais uma área que o fazendeiro utilizava para pastagem. Então você via muito solo disposto, né? Pode ver, é um solo totalmente destampado, né? É o que tinha em toda essa área de 11 hectares. E aí quando a gente adquiriu as primeiras propriedades, a gente aí teve a liberdade de ação, né? De produzir aquilo que a gente queria, diversificar da maneira que a gente achava que era correta. Trabalhar mais a questão da recuperação de solo, conservação de solo. Com certeza esse solo aqui já não está mais aquele solo como a gente viu lá na pastagem. É em função do trabalho agroflorestal que a gente vem fazendo. Aqui, na verdade, na minha propriedade, aqui, sempre teve água, porém pouca, tá? Eu me lembro que na época, um pouquinho antes de eu comprar, 2 famílias usavam essa água. E elas chegaram a brigar porque a água era tão pouca que tinha hora tinha que servir uma casa, hora outra, né? E aí depois que a gente adquiriu a propriedade, aí a gente começou a trabalhar ela e ela foi voltando aos poucos, tá? A primeira coisa que eu fiz foi cercar alguns metros em volta dessa nascente, até mesmo evitar que a criação pisasse e que me proporcionasse plantar mais algumas plantas para ajudar a vegetação. Aí que o primeiro passo para você fazer uma preservação, uma recuperação, é você observar o que já tem de vegetação. Pegar as sementes nas próprias árvores que tinha, então eu não fiquei buscando de fora. Aí na verdade parece que a água junta de um lado e de outro, como vocês viram aí, a bacia aí, né? E acaba saindo aqui. Essa água que dá para 2 famílias, hoje ela dá para no mínimo 7 famílias e sobra. Muita água ainda, tá? A gente mesmo chegou a faltar. E é terrível. Assim, não eu morando aqui, né? Nessa casa, né? Eu morando de empregado. Aí chegava a faltar, era ruim. Mas aqui, graças a Deus quando pegou, a gente pegou plantar árvore, né? Proteger a água, graças a Deus aqui em casa nunca faltou. Desde quando nós fizemos a sistematização da experimentação participativa com sistemas agroflorestais, os agricultores já apontavam para a gente a água como um indicador de mudança ambiental. Você não tem qualidade de água se você não tiver qualidade do solo. E os agricultores já indicavam isso, que a partir da transformação da propriedade deles, a água começou a aparecer em maior quantidade e com uma regularidade maior. Mas a importância do trabalho científico e da parceria com a universidade é porque nós podemos pegar essa experiência que eles têm, que é uma experiência real, não é uma experiência montada para fazer uma pesquisa, e essa experiência, então, sistematizada, nós podemos extrair lições que outros, em outros lugares, podem também aprender com essas lições. Eu acho que até seria muito pouco eu falar só da minha pequena propriedade, da minha nascente, tá? Mas tem centenas por aí afora que a gente trabalhou isso. Trabalhou a questão da distribuição da terra, que é o primeiro passo. Então essa terra tem que estar em mãos de pessoas que querem fazer alguma coisa. Então a gente tem muito claro essa questão, que o latifúndio ele acaba com a água. Como ele tem muita terra, ele às vezes prioriza 1 ou 2 nascentes, e o resto das nascentes ele solta boa em cima, ele roça, seca a água, planta braqueada. Então quando você distribui a terra, que é o que a gente fez aqui, então tantas outras propriedades que tinha só sinal que
que um dia teve água, a gente fez a água voltar. Você tem que tratar a propriedade com a mesma responsabilidade, que seja pastagem, que seja agricultura de café, ou que seja de milho. Você tem que ter noção, não importa que esteja longe da nascente, mas se você destampou a terra, ela vai interferir na nascente. A gente não faz a água, mas a gente contribui. O ser humano ele tem muito essa missão, né? Isso aqui não é simplesmente um mistério de Deus, como muitas vezes pode achar. A interferência humana aqui é fundamental.